Você já sentiu que perdeu completamente o ritmo criativo? Que tudo virou bagunça e não sabe nem por onde começar de novo? Então fica aqui, porque eu também passo por isso, mas eu descobri uma forma leve de voltar a criar. Se você é novo por aqui, considere se inscrever e seja bem-vindos a mais um Desenho e Fala nesse canal. E para o desenho de hoje, escolhido por votação lá no nosso grupo do Telegram, eu vou usar marcadores acrílicos e o lápis de cor. Quando a rotina fica caótica, o nosso trabalho, a nossa casa, compromissos, a primeira coisa que acaba ficando de lado é o que parece menos urgente. E muitas vezes é justamente o que nos faz bem, como criar, desenhar, escrever ou qualquer outro hobby que você tenha. A gente se cobra tanto por não estar sendo produtivo, mas esquece que a criatividade ela não sobrevive à exaustão. E eu percebo que nesses momentos em que a vida começa a ficar um pouquinho mais agitada, que eu não perco a vontade de criar. É só porque eu estou muito cansada. Então, o primeiro passo que eu tomo é justamente parar de me culpar. É simplesmente entender as circunstâncias, o que a vida está pedindo para nós no momento e entender que eu posso recomeçar a qualquer momento, não preciso. Eu não sou uma máquina, gente, nem eu nem você somos uma máquina. Então, nós precisamos de tempo de descanso também, mas não abandonar totalmente aquilo que a gente gosta de fazer. Mas eu tenho certeza que quem já passou por isso, ou quem passa por isso com certa frequência, sabe que existe um ponto de retorno, que inclusive é outra coisa que me ajuda muito, entender que existe um ponto de retorno, que é aquele momento onde eu sinto que dá para recomeçar, sabe? E que momentos são esses? Às vezes é um fim de semana mais tranquilo, uma manhã de folga, ou um dia de folga que você recebe, ou até mesmo 10 minutos antes de dormir, que é o tempo que a gente tem, é o tempo que nos resta. Eu sei que é muito bom, é muito legal quando a gente tem 2, 3 horas livres para desenhar, para criar algo, para fazer uma super arte, mas existem momentos que simplesmente não vai dar. Então a gente precisa ter essa noção de que nós podemos fazer pouco, mas ainda assim fazer algo. Então nesses momentos eu decido que não precisa ser um grande projeto, né, para voltar, e que eu só posso abrir simplesmente o sketchbook e fazer um rabisco sem meta nenhuma. Então eu vou listar aqui para vocês o que me ajuda de forma bem prática. Primeiro, envolve tudo isso que eu já falei, que é diminuir a expectativa, ou seja, não precisa ser algo grandioso, simplesmente um rabisco no nosso sketchbook já conta. E a segunda coisa é algo que eu acho muito legal, que é criar um ritual. Mas como assim criar um ritual? É algo bem simples, é como se a gente estivesse ensinando para o nosso cérebro que é aquele momento, é o momento em que nós vamos criar. Então, por exemplo, nós podemos fazer um café, ou colocar uma playlist, ou um desenho no mesmo horário todo dia. E eu gosto demais desse tópico porque é como se a gente estivesse criando um hábito. E eu amo esse assunto, né? Vocês já sabem. Mas a gente cria um hábito para fazer aquilo que a gente gosta. Bom, o terceiro ponto é misturar a criação com o nosso tempo de descanso. Ou seja, às vezes a gente acha que precisa de uma tarde inteira, como eu falei, né? 3 horas desenhando. Mas pode ser só um desenho enquanto a gente ouve um podcast. Ou os 10 minutinhos que a gente tem antes de dormir, de fato. Ou eu também gosto de fazer, como eu vou trabalhar o dia inteiro, eu tenho um intervalo no horário do almoço. E aí eu pego esse tempo, muitas das vezes, para fazer. Gente, às vezes não dura nem 5 minutos para fazer um desenho ali. Então é isso, simplesmente misturar o seu tempo de descanso com um desenho ou uma criação. Se você faz colagem, é interessante já deixar tudo pronto, assim, tudo numa maletinha, por exemplo, porque aí você simplesmente pega os seus materiais e vai fazer ali rapidinho. E isso vale para qualquer outra coisa, para qualquer tipo de criação, seja artesanato. Eu sei que tem alguns materiais que é um pouquinho mais difícil, né, da gente fazer ali de forma mais prática e rápida, como, por exemplo, cerâmica fria.
Eu não me vejo fazendo alguma coisa em 5 minutos com cerâmica fria. Mas você pode ver aí o seu horário, a sua agenda. Momentos em que você está mexendo no celular, por exemplo. E aí você une todo esse tempo para fazer a sua criação. E por último, usar o caos da sua vida como inspiração. Como assim, Sara? Se a sua rotina tá uma bagunça, então desenha sobre isso. Faz uma página sobre o teu dia, sobre os teus sentimentos no momento, uma colagem ali sobre tudo que você está vivendo e o que você gostaria que fosse diferente, por exemplo. Eu tenho um diário, é uma espécie de diário, né? Onde eu faço alguns desenhos sobre as coisas que eu vivo durante os dias. Então, é uma ótima oportunidade da gente treinar o nosso olhar também. Porque, sei lá, às vezes a gente tá vivendo muita coisa ao mesmo tempo e o momento que você tem para criar algo sobre isso é a oportunidade perfeita de você colocar o que tá na sua cabecinha para fora. E isso é maravilhoso. Se você nunca fez, eu lhe aconselho a fazer, que é ótimo. Aqui no canal, eu falo muito sobre disciplina, sobre hábitos, sobre planejamento. Só que nesse caso, eu acho que o que a gente tem que pensar mesmo é em ser gentil com a gente mesmo, é ser gentil com o próprio processo. Se você está vivendo esse momento, né, de tentar recomeçar, tentar voltar ao foco, o objetivo não deve ser produtividade. Esquece esse negócio. Eu sei que a gente é bombardeado todos os dias sobre esse assunto, mas no nosso caso, não é sobre isso. Voltar ao processo criativo é mais sobre você se conectar com o prazer de fazer algo que é só seu. Então, muita calma nessa alma, se permita estar onde você está hoje, viver o que você tem para viver e cumprir com suas obrigações também. Mas lembre que um rabisco, um sketch ali, uma colagem bem pequena, agora vale mais do que esperar o momento perfeito, que ele talvez nunca chegue. Bom, pessoas, então é isso. Eu espero de verdade que você tenha gostado tanto do assunto quanto do desenho. Sobre o nosso desenho, eu fiz com os marcadores, como eu falei pra você. Só que a grande questão é que os meus marcadores não são tão bons, mas é o que eu tenho. E aí eu gostei do efeito final porque pareceu um desenho bem infantil, sabe? Aqueles desenhos que a gente vê nos livros e, enfim, eu adorei. Deixa aí o seu comentário se você gostou também. Eu espero que tenha te ajudado de alguma forma e lembrado a você que você também pode recomeçar do seu jeito, sem pressa. Se quiser, me conta aqui nos comentários como tem sido a sua rotina e se você também está tentando voltar a criar e o que exatamente. Acho que eu tô querendo saber demais, mas eu adoro saber, eu adoro conversar com vocês e interagir aqui nos comentários também. E se você não é inscrito ainda, considere se inscrever para continuar acompanhando os próximos vídeos deste canal. Um cheiro, um beijo e um queijo.